Muito bem, Jesus e o Natal. Jesus é o Natal? Jesus é o Natal? É uma afirmação? É uma exclamação? É uma pergunta, é uma dúvida, né? São várias colocações a respeito de Jesus e o Natal. Então, Jesus é o Natal. Jesus é o Natal. Foi estabelecido lá pelo Papa Júlio, século IV. Havia uma certa dificuldade de comemoração de datas. E aí ele estabeleceu que a data cristã, para o nascimento do Mestre Jesus. E aí a gente colocou um quadro dele aqui, para que a gente pudesse lembrar de Jesus, quem é o aniversariante. Mas parece óbvio o que eu estou falando, não? O Natal, Jesus, será mesmo? Será que verdadeiramente nós estamos colocando o aniversariante dentro do seu aniversário? Hoje, a nossa conversa é uma conversa de raciocínio. Eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Apesar do calor, eu prometo ser breve aqui. Mas não vamos tentar trazer sermões morais. Não, a ideia não é essa. A ideia é fazer com que a gente reflita sobre algo que talvez esteja passando batido. Algo que está passando em branco e nós não estamos conseguindo perceber. Se o aniversariante é Jesus, então essa data deveria estar vinculada efetivamente a ele. Por que é importante esse vínculo nosso a essa personalidade da qual nós vamos conversar um pouco mais à frente? O Natal tem uma importância na espiritualidade fundamental. Deveria ser o momento em que nós nos ligamos à espiritualidade. Nos conectamos a um sentimento superior. Quando se diz espiritualidade, subentende-se um sentimento de altruísmo, um sentimento de amor ao próximo, um sentimento de paz, um sentimento de harmonia, um sentimento de compaixão. Estes deveriam ser os sentimentos que deveriam nos mover neste período, para que os espíritos de ordem superior pudessem vir mais próximos a nós, como, por exemplo, o próprio Jesus. A sua forma quintessenciada já alcançou o máximo. Ele já esteve entre nós. Ele já densificou o seu perispírito. Ele precisou de 1000 anos para poder densificar a sua natureza espiritual para estar conosco. Um corpo de carne, para nos trazer uma mensagem. E agora, os espíritos, eles esperam que, pelo menos nesta data, nós nos vinculemos a esses sentimentos. Não é uma religião, não é o vínculo a uma religião qualquer, é o vínculo a um sentimento. E a pergunta que eu lanço a vocês, sem ter uma resposta específica, porque caso contrário, eu estaria julgando. A pergunta é: estamos nos conectando a Ele? Porque se nos conectamos a Ele, nos conectamos aos sentimentos. Não é religião. Estamos nos conectando a Ele, porque se nos conectarmos a Ele, nos conectamos aos sentimentos.
Agora, há um plano, existe um plano maquiavélico, um plano escondido, aí é uma percepção nossa, que as pessoas não percebem, porque ele é muito sutil, ele é muito dissimulado. É uma forma de tirar o aniversariante da festa e transformar a festa em outra coisa, menos a comemoração do aniversariante. E onde nós vemos isso? Vocês já sacaram, pelas carinhas. Vocês vão, eu entendi o que ele quer dizer. Quem está chegando às festas, às bebedeiras, às cobilâncias, às discussões acirradas de todas as áreas políticas, religiosas, familiares, as brigas, os desentendimentos. Noel tem mais relevância do que o próprio Cristo, que traz uma mensagem extraordinária. Precisamos convir. Qual é a mensagem que ele traz? Ho, ho, ho. Uma mensagem de um cunho, de uma importância que está suprimindo a mensagem do mestre. Porque onde você vai, são renas, urso polar, tomando aquela bebida, que não podemos falar o nome, papais noéis tomando bebidas, que nós não podemos falar o nome. Então, sorrateiramente, o Cristo vai ficando de lado. As religiões desgastadas por competência, por competir, estão competindo uma com a outra. Jesus é meu, ele é meu, não, ele é meu, ele é meu. E aí os que olham aquilo de fora dizem, mas eu não quero nem saber da sua nem da sua. Eu sou independente dele, né? Eu sou espiritualista e independente dele. Agora são os arcturianos, são os pleidianos, mas ele é o chefe dos pleidianos. Ele é o chefe dos arcturianos. Ele está no comando geral. Ele é o comando geral. Mas essas nuances vão fazendo com que ele vá sendo esquecido. E a palavra Jesus Cristo, ela deixa de ser pronunciada. Ela deixa de ser falada. Mas qual a importância? Eu faço bem, ou melhor, eu não faço mal. Mas eu não faço o bem. E aí há um grande problema. O bem que eu não faço é o mal que eu realizo. E ele vai saindo sorrateiramente, e nós começamos a ter dois caminhos agora. Porque ele saiu, o ser extraordinário, enviado pelo Pai, que teve para si a herança da humanidade, para cuidar, para proteger, para esclarecer, para direcionar uma humanidade perdida, pervertida, destruída espiritualmente, mas que ele tomou para si e disse, deixa comigo, Senhor, que eu dou um jeito. E ele veio e trouxe a proposta, da qual nós vamos falar. Quando o nome dele passa a ser esquecido, a proposta também passa a ser esquecida, e a estratégia ela é simples, é essa: vamos apagá-lo, vamos deixar ele para lá, não precisamos dele para viver. E aí nós temos dois caminhos tortuosos, e que levam à queda da humanidade, que levaram à queda de civilizações como Roma, Atlântida, Lemúria e tantas outras. Porque aí você tem o caminho amoral e o caminho imoral. O caminho amoral é aquela geração que cresce sem conhecê-lo, sem ouvir
falar. É a geração que não se importa. Então, incorrerá em diversos erros, cometerá diversas falhas por desconhecimento e por suposta ignorância. E aí, moral. Como o nome está desgastado, tudo bem. Tudo bem. Eu posso ser corrupto. Eu posso ser criminoso, porque na verdade o criminoso é cristão ou não é? O corrupto, ele é cristão ou não é? O assassino é cristão. Déspota, ele é cristão. Então, se estes seres são cristãos, por quê? A moral não está dentro de si. Por que não mudar o comportamento? Então, essa estratégia, ela já acontece há muitos anos. E Jesus começa a ser retirado. E a estratégia é perfeita. Porque nós caímos como patinhos na lagoa. Porque nós aceitamos. Nós não pensamos, não refletimos, não avaliamos, não analisamos. Nós não questionamos. Nós simplesmente vamos seguindo a onda. E ele, com a sua mensagem extraordinária, vai passando. E é importante esse conhecimento bastante. Porque esse conhecimento, ele vem há 2000 anos. Não vem há 2 dias, há 200 anos. 2000 anos. E o que aconteceu em 2000 anos? De bom? Pouca coisa. E o que aconteceu em 2000 anos? De ruim? Olhemos a história. E nós vamos perceber que a história é de guerra, destruição, morte, egoísmo, ganância, inveja, prepotência. É isso que nós vamos ver na história. Mas há um tempo para isso. A contabilidade divina mandou o Cristo para que ele desse-nos uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de avançarmos espiritualmente. No livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o homem mais perfeito que Deus enviou à humanidade para modelo e guia? E a resposta foi muito simples: Jesus. O próprio Cristo disse: há de vir muitos falsos cristos e falsos profetas. Muitos falarão em meu nome, mas não serei eu. Quantos nós vimos vir falar no nome dele? Vamos pensar um pouquinho. Fora alguns pândegos que dizem que são Cristo, mas na verdade não tem nem relevância na mídia. Ninguém. Se ele disse: haverão falsos cristos e falsos profetas. Quem são os falsos cristos? Aqueles que dizem: vem comigo que eu te encaminho para um bom lugar. E os profetas: confia na minha palavra que eu tenho direcionamento perfeito. São esses. E ele disse que haveriam de vir vários. Cadê? Vocês lembram de algum? Vocês poderiam dizer? Não tem. Não com relevância. Não com referência. Não tem. Noel, claro, é um deles. Nada contra o Santa Claus, mas ele não é Jesus. E a proposta dele não é essa. Então os falsos cristos, eles estão chegando não na personalidade humana, mas na personalidade mítica, daquela que te convence, daquela que te conforta, daquela que você aceita com o passar do tempo. As pessoas dizem: jamais colocarei um chip na minha cabeça, nunca deixarei. Verdade. Mas você vai ser convencido e você vai querer colocar um chip na sua cabeça. Hoje você pode não querer, mas amanhã virão os profetas
Não estou dizendo que é bom, que é ruim, pelo amor de Deus, está sendo gravado. Estou dizendo que amanhã você vai escolher fazer isso. Porque vão te convencer. Porque nós somos muito convencíveis. Você quer ver um exemplo? Entra num lugar e começa a assoviar uma música. Ou cantarole uma música, onde tem várias pessoas. Você entra ali e você começa a cantar uma musiquinha, qualquer uma. Você sai e fica observando. 10 minutos e alguém está cantando a música que você estava cantando. Neuroplasticidade. O cérebro copia rapidamente no inconsciente. Agora imagine as tranqueiras que nós recebemos do externo, que o nosso consciente recepciona, transmuta, ancora, manifesta e aplica. E aí o tempo vai passando e nós vamos esquecendo de um detalhe fundamental. Somos seres reencarnacionistas, acredite quem quiser, mas é ciência. Nós estamos passando aqui por um período e depois retornamos para uma outra dimensão. O Augusto Cury, que é um psicólogo, pesquisador da vida de Jesus, ele diz que Jesus é o homem, nas suas pesquisas, mais conhecido do mundo, mas é o menos compreendido. Como alguém pode ser tão conhecido, com uma proposta tão relevante, importante, atuante, perseverante, interessante, e ser tão desconhecido? Por isso, por essas coisas que vocês já ouviram, e por outras mais que vocês já sabem, e vão saber. Nós somos seres espirituais, passando na Terra, tendo uma experiência física, uma experiência breve, uma experiência brevíssima. É assim. No Natal, jantando com um casal de idosos amigos, eu pedi que ele fizesse a prece aqui na coluna. Falei, faça a prece para nós ceiarmos. E ele fez. Nunca vi uma prece na minha vida, não que a minha vida seja tão extensa assim, mas daquela maneira. E a prece foi bem simples. Senhor, abençoa Jesus para que ele tenha forças para nos amparar. Lindo, 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 lindo. Eu nunca tinha ouvido isso, eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu só digo, Jesus me ajuda, Jesus me abençoa, Jesus, gratidão, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo. Mas aquele homem de 84 anos, que não tem vínculo a religião nenhuma, ele diz, eu sou espiritualista, acredito em Deus e acredito em Jesus. Porque tem uma questão da espiritualidade, ou ser espiritualista. Tem um amigo chamado Cláudio Vidal, ele diz assim, tem espiritualista que está na fila da quinta dimensão e tem uma outra fila da reforma íntima. Epa, eu estou na fila da quinta dimensão, porque agora eu vou para a quinta dimensão. Porque agora eu vou para a quinta dimensão, porque lá é tudo sutil, tudo quintessenciado, extraordinário. Mas a fila da reforma íntima está ali, fofo. Sem essa, você não entra nessa. É um equívoco. A ascensão espiritual não acontece por conhecimento de espíritos superiores. A ascensão espiritual, ela acontece quando se manifesta o que ele propôs. O altruísmo, a compaixão, a reforma íntima. Reformar, o que é reformar? É transformar o que está velho, é mudar de lugar, é quebrar, tirar o mofo e colocar o novo. Assim somos nós, seres espirituais, tendo essa experiência de passagem. Mas não. Na grande maioria, como diz o Trigueirinho, o grande instrutor Trigueirinho, estamos adormecidos
deitados em berço esplêndido, achando que vamos salvar a nós e a humanidade, esperando o momento, a hora do desencarne, para então entrar na quinta, na sexta, na sétima dimensão e dizer: olá, eu estou aqui no mundo espiritual. E a pergunta consciencial será feita: que fizestes na terra de valoroso, de proveitoso, de amoroso? Que fizestes para o teu semelhante? Porque a proposta do Cristo é a proposta que ele trasladou, é a proposta que ele trouxe de Moisés: amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a proposta. Foi essa proposta que ele trouxe, não trouxe outra. Muitas coisas estão escritas no Evangelho, muitas coisas estão escritas no Novo Testamento, mas a proposta é muito simples. Não precisa de prática e nem habilidade. Amar ao próximo como a si mesmo. E esta é a cobrança consciencial de nós que vamos levar para a espiritualidade. Porque Jesus trouxe essa proposta. Jesus demonstrou. O Evangelho não fala 1/10 do que Jesus realizou. Existe um livro chamado Harpas Eternas, uma obra extraordinária de José Rosário, que foi canalizada por um espírito chamado Hilarion de Montenegro. E lá está toda a historiografia, para aqueles que querem acreditar, para aqueles que amam Jesus e buscam uma informação mais profunda. Ali estão os seus ensinamentos mais profundos, porque com o passar do tempo, nas 70 traduções do livro sagrado, houve uma diversidade de alterações, comprometendo e se transformando o próprio livro, muitas vezes, num falso profeta. Daí compreender Jesus, daí compreender a sua personalidade, porque se nós compreendermos a personalidade do Cristo, nós compreendemos a nós compreenderemos ao próximo, nós não passaremos a nossa vida dormindo, porque nós dormimos na palestra, porque nós dormimos na espiritualidade, porque fugimos das responsabilidades de nossas vidas, sem saber as consequências mais tarde. Quando trouxeram Jesus, aquele endemoniado, todos sabem, trouxeram um endemoniado para Jesus, e Jesus recebia necessitado de toda forma, e trouxeram a ele um que estava tomado, era obsediado, que falava loucuras, na época era chamado endemoniado, e trouxe para que Jesus o curasse. Essa sempre era a proposta. Jesus cura, Jesus cura, Jesus me cura, Jesus cura-me, Jesus cura ele. E Jesus, com a sua paciência divina, ungido de Deus, ele então olha para aquele homem, para aquele endemoniado, e faz uma pergunta. Ele diz, ele podia ter falado várias coisas: sai daí, vai-te embora, liberta este homem. Mas ele fala com o Espírito, e ele diz: qual é o teu nome? A pergunta tem uma relevância psicológica importantíssima. Nosso nome, ele tem uma importância. Saber o seu nome, pronunciar o seu nome, ouvir o seu nome da boca de outra pessoa, é doce. Quando você diz Pedro, Paulo, Antônio, isso pronuncia. Quando eu digo para o meu xará aqui, Eugênio, para ele, isso soa suave, leve, íntimo, isso soa amoroso, isso soa compreensível. E quando eu digo para a pessoa o nome dela, quando eu digo Maria, é como se eu dissesse: você é única. Essa é a expressão quando eu digo o nome de uma pessoa. E Jesus disse: qual é o seu nome? E o Espírito, tomado de assombro, porque aquele Espírito estava circundando por várias regiões,
tomando pessoas, e todos queriam desobsediá-lo. Todos queriam tirá-lo dali, com todas as ferramentas que tinham religiosas à época. Mas Jesus não. Jesus pergunta qual é, amorosamente, não gritando como eu estou. Qual é o teu nome? Aquilo soa para o Espírito com grandeza. E aquele Espírito, naquele momento, ele pensa, meu Deus, o ungido ele sabe. Ele sabe quem era aquele que falava com ele. Porque a sua resplandência, o seu amor, a sua luminosidade era estratosférica, era extraordinária. Aquele Espírito sabia. E o Espírito pensa por alguns momentos e diz, meu Deus, legião. Legião. A resposta do Espírito não era uma ameaça, como todos pensam, a Jesus, ao ungido de Deus, ao Filho Divino. Era um pedido de socorro. Somos muitos. Legião significa somos muitos. E naquele momento ele pede ajuda. Ele se compadece da presença de Jesus ali e diz, legião, numa manifestação do Espírito de caridade, porque ele podia dizer, eu sou Pedro, me liberta desse homem, mas ele olha para trás e vê os seus irmãos e diz, o Espírito obsessor, numa manifestação de compaixão, ele olha para os seus que ali estão, também perdidos, turbulentos, truculentos, perversos, mas naquele momento que reconhecem o Cristo de Deus, ele diz, legião. E o diálogo continua. Permita-nos sair. Porque a simples presença do Cristo já demovia aquele espírito da sua perseguição. Já destruía os seus pensamentos de ódio, de raiva, de vingança. Apenas ao contato de Jesus, ele então pede a Jesus, permite-nos que saiamos. E Jesus diz amorosamente, eu permito. E o homem ficou ali. Então nós vemos a história se passando e a parábola segue. Mas esse trecho é de extraordinária grandeza. Quando Jesus vai até o poço de Siloé, e aquele paralítico puxa as suas vestes e diz, Senhor, cura-me, porque eu sou paralítico, e eu tenho que ir no poço para receber a cura. Quando os anjos batem as asas, era a época que se pensava. E aí, Jesus olha para ele e diz, queres que eu te cure? Sim. Jesus repete novamente, queres que eu te cure? Sim. E pela terceira vez, Jesus diz com amorosidade, queres que eu te cure? E a resposta é sim. Por que ele pergunta 3 vezes? Ele estava evocando naquele momento a profecia de Hipócrates, o pai da medicina, que dizia, antes de curar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a abandonar aquilo que o fez adoecer. Essa era a proposta do Cristo ao perguntar, queres que eu te cure? Porque será necessário abandonar as coisas que te fizeste adoecer. Assim somos nós. Assim nos comportamos perante Ele quando dizemos, Senhor, cura-me. A pergunta dele é, tu queres que eu te cure? Eu curo. Mas, estás disposto a abandonar as coisas que te fez adoecer, ou que estão te fazendo adoecer, as coisas físicas e as coisas espirituais? Está disposto? É a pergunta do Cristo, que nós deveríamos exteriorizar. Será? Porque muitos não conseguem a cura. Porque Jesus faz a segunda vez a pergunta, queres que eu te cure? E a resposta nossa é, não. Não estou disposto a abandonar ainda as coisas que me fazem adoecer. Então é a pergunta que nós devemos fazer a Jesus. Senhor, podes me curar? Porque eu estou disposto a abandonar as coisas que estão me fazendo adoecer. Não é, Senhor, me cure, Senhor, tu podes me curar. Assertiva é diferente. Assertiva é diferente. Senhor, tu podes me curar.
Tu podes, porque agora eu estou disposto a abandonar as coisas que me fizeram adoecer. Jesus é a referência de amor. Jesus é a referência de misericórdia. Não podemos colocá-lo na condição de maior médico do mundo, porque seria trazê-lo a uma condição humana, que ele não tem, e sim uma condição divina. Ainda no livro Harpas Eternas, há uma passagem extraordinária. Jesus está a caminho da Síria, e ele chega embaixo de um arco gigantesco, chamado Arco Triunfal. Aquele arco ele foi construído por Epifânio, um monarca que vivera 160 anos antes de Jesus. Mas para a construção daquele arco gigantesco, folhado a ouro, muitos escravos perderam as suas vidas. Muitos escravos caíram dos andaimes. Muitos escravos sofreram queimaduras gravíssimas, destruindo suas mãos e seus pés. E naquele dia, Jesus passava ali com Simônides. Simônides é um dos apóstolos de Jesus. Eu sei, não está lá no Evangelho, mas foi um dos grandes apóstolos de Jesus. Simônides se aproxima com Jesus e com Noemi, outra apóstola de Jesus, que também não está lá nos livros sagrados. E eles se aproximam indo em direção à Síria, mas precisavam passar pelo Arco Triunfal. E quando eles estão passando, Simônides nota a presença de um mendigo, que à vista lhe é conhecido, porque ele sauda com respeito. E Simônides e o mendigo, ao ver com os pés todos atrofiados, ao ver Simônides, diz: amo, roendo um pedaço de pão e um peixe seco. Amo, é conhecido, diz: percebo que não estás mais na cadeira de rodas. E Simônides diz: é verdade, o rei de Israel, como ele sempre dizia, o rei de Israel me curou. Ele diz: eu percebo que foi uma bela cura. E o diálogo continua entre eles ali. E Jesus apenas observa. Com 30 anos, Jesus observa. Noemi, que já havia visto Jesus fazer uma diversidade de milagres, pensa, não diz, pensa, bem que o mestre poderia curar este homem. Coitado, veja a situação dele. Ela pensa, não diz, ela pensa. Jesus põe as mãos no seu ombro e diz: Noemi, esse mendigo que você vê nessas condições dolorosas é o próprio Epifânio, aquele monarca que viveu aqui nesses anos que eu falei agora. É ele que retornou para resgatar os seus débitos, Noemi. O diálogo é alvissareiro, mas Jesus se direciona ao mendigo, abaixa-se e pergunta: acreditas em Deus? O mendigo diz: sim, acredito nos deuses romanos. Não, não é esse Deus que eu te falo. O Deus único, o Deus de Israel, ele diz a ela. E o mendigo diz: olha, ele tem me deixado um pouco abandonado. Mas sim, eu acredito. Pelas minhas condições, como o senhor pode notar. Amo, como ele chamava as pessoas. E aí Jesus, então, diz: queres que eu te cure? Apenas uma vez. Ele diz: sim. Porque não sou eu que curo. É Deus. Por isso eu estou te perguntando se acreditas em Deus. E aquele homem dá um suspiro, um gemido e desmaia. E naquele momento, ele é curado. Então nós percebemos essa manifestação de Jesus, não julgou. Ele poderia dizer: este homem está passando pelo que tem que passar, pelas coisas bárbaras que ele cometeu. Não. Era um devedor? Era. Estava resgatando as suas dívidas do passado? Estava. Mas o Cristo se aproxima dele e, por compaixão, comiseração, amor e altruísmo, o liberta
daquela dor, daquele sofrimento. Cura. Assim era Jesus. Assim é Jesus em nossas vidas. E por que isso é importante? Tem um livro de André Luiz chamado Mundo Maior. No capítulo 2, exatamente, tem uma passagem que ela é muito estudada pelos espíritas, porque pela psicografia de Chico Xavier. Essa obra de André Luiz, no capítulo 2, tem um capítulo específico chamado Preleção de Eusébio. A Preleção de Eusébio ficou neste livro como um capítulo inteiro, que é móvel de divulgação, de estudo. O tempo todo os espíritas estão estudando, porque é um discurso muito complexo e comprido. É uma preleção, mas ela é muito profunda. E lá nessa preleção de Eusébio, nós tiramos algumas estrofes para ajudar vocês a linkar o que nós estamos falando com a proposta do Mestre Jesus. Então, são pequenos trechos. Para aqueles que se interessarem, podem depois pesquisar a obra no Mundo Maior, Preleção de Eusébio. Eu vou puxar uns trechos para a gente traçar uma linha de raciocínio para entender aonde estamos. Porque o Laí Ribeiro, né, que tem aí um pé na espiritualidade também, ele costuma dizer que para o universo saber o que você quer, você precisa saber de onde veio, de onde você veio, onde você está e aonde você quer chegar. Você precisa ter essa referência espacial. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, lá na Preleção de Eusébio, diz mais ou menos assim. Não está nas mesmas palavras, que é muito comprido, mas assim. No passado, nessa preleção, fazendo uma correção, um adendo, estão centenas de espíritos desencarnados, que lá estão na espiritualidade, nos seus processos de reencarnação, e espíritos encarnados que estão na espiritualidade no desdobramento. Veja, vocês podem perguntar, então uma pessoa encarnada pode fazer uma psicografia? Sim, tranquilamente. Basta que ela descanse, o seu espírito saia, ela vai até tal lugar e ela escreve. Então esses espíritos estavam no desdobramento do sono físico. E ele diz assim: no passado, cantávamos hinos de louvores com Krishna, à sombra das augustas árvores que aspiram cimos do Himalaia, aprendendo os conceitos da imortalidade da alma, para logo depois descer o Vale dos Ganges, para matar e destruir, a fim de possuir e aproveitar. Reiteradas vezes, líamos os ensinamentos de Jeová continuam os rolos sagrados. Desatentos, os esquecíamos ao primeiro clamor de guerra contra os filisteus. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, o Buda, e perseguíamos os nossos irmãos em aliança com os guerreiros singauleses hindus. Fomos herdeiros da sabedoria dos tempos distantes da esfinge. No entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta às margens do Nilo, na admiração da arca simbólica dos hebreus. Admirávamos imensamente Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Escrevemos cartas a respeito da vida com Marco Aurélio e decretávamos a morte de milhares de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos os nossos irmãos em Esparta. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosíssimas aos deuses nos seus maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para minutos depois, no átrio dos templos, disseminar a morte e entronizar o caminho.
com Jesus, o divino crucificado, não fora diferente. Sobre os despojos dos mártires massacrados nos circos, vertemos rios de sangue e vendita cruel na armação de fogueiras do sectarismo religioso. Pouco a pouco nos esquecemos dos cegos de Jericó, dos paralíticos de Cafarnaum, dos pescadores do Tiberíades e das crianças de Jerusalém, para afagar as testas dos triunfadores, mesmo sabendo que eles não escapariam da peregrinação para o sepulcro. Passado 2000 anos, benzemos canhões e baionetas, metralhadoras e tanques de assalto, em nome de um Pai magnânimo e justo que faz chover sobre os justos e os injustos. E é por isso, encerra ele, que os nossos celeiros de luzes permanecem vazios. Há 2000 anos, quem são os filisteus, os hebreus, os indianos, os africanos, os norte-americanos dessas guerras todas? Seriam nós, por acaso? E 2000 anos nessa epopeia de dor, de destruição, o que nós estamos fazendo com a sua mensagem? É a pergunta que ele nos faz. Porque há um momento especial na espiritualidade. Vocês reparem que os espíritos que trazem as psicografias, eles trazem as suas mensagens de olhar, olá mamãe, olá papai, está tudo bem, eu estou aqui, estou me adaptando, não foi fácil, estou tentando, coisa e tal. Reparem, mas reparem algo pouco reparado. Eles não falam de reencarnação. Poucos falam, eu estou me preparando para reencarnar. Eu estou me preparando para voltar em um lar. Eu estou me preparando para voltar no vosso lar. Não falam. Por que não falam? Porque não sabem. Estão fechados para balanço. A espiritualidade está fechada para balanço. Não se sabe como, quando, onde que vai surgir a oportunidade de reencarnar. Não está fácil reencarnar. Afunilou pela tecnologia, pelas facilidades do mundo, pelas dificuldades do mundo. As pessoas não querem mais ter filhos, e isso já ficou difícil. Então não está mais fácil reencarnar. Nós fazemos palestra aos espíritos aqui. Numa dessas palestras, é uma palestra como que vocês estão. Cansados já, eu sei, já vai acabar. Mas não tem ninguém. A gente fala para os espíritos. Mas às vezes tem um médium. E no final, o médium diz, tem um espírito aqui que ele gostaria de falar. Eu disse, pois bem, deixe que ele fale. E ele então começou a falar pela psicofonia da médium. E ele disse, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de agradecer, fui recolhido das zonas umbralinas, e aqui estou me reparando, eu estou aqui, gostaria de agradecer a amorosidade que vocês me receberam, eu já estou melhor. Mas eu percebi uma certa tristeza no seu falar. Ele disse, mas por que essa tristeza, se você já está bem? Ele disse, me autorizaram a falar o que eu vou falar. Eu estou aqui para agradecer. E realmente eu vou reencarnar. Mas infelizmente não será nesse óleo. Não será nesse planeta. Infelizmente, para a minha dor e o meu sofrimento. Eu fui um déspota vil e cruel. Nas muitas vidas que tive. Em uma delas, na espiritualidade, depois de ser recolhido, reclamei profundamente, disse que fui pobre, que não tive oportunidades na vida, que por isso que eu recaía contínuo e constantemente. Naquele dia, os espíritos se reuniram e me trouxeram uma notícia, que eu realmente voltaria a reencarnar na Terra, numa família rica, religiosa, teria mediunidade e teria pais amorosos. Tudo que eu não tive naquelas outras vidas, eu teria agora. E eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, agora eu vou voltar para o paraíso. Só que tem um mas, tudo, né? Tem um pequeno detalhe. E esse pequeno detalhe é que faz a diferença na nossa vida. Esse pequeno detalhe era,
Se você falhar, meu caro, é a última oportunidade. E ele reencarnou. E claro, falhou. Ele diz, falhei. Falhei porque tinha facilidades. Não precisava trabalhar, era relapso, preguiçoso. Logo me entreguei às drogas e muito rapidamente desencarnei. E fui parar nos vales umbralinos, onde fui recolhido. E agora não poderia mais reclamar. Eu não vou mais reencarnar nesse planeta. Não me falaram muito do outro planeta que eu vou, mas não é muito bom. E esse planeta está próximo aqui. Os astrônomos já identificaram, batizaram ele como estrela fracassada, planeta vampiro. Ele está aqui. O que faz esse planeta? Isso agora são informações da espiritualidade, transmigração. Estão levando espíritos deste planeta para lá. Espíritos que não podem mais reencarnar aqui, não têm mais condições, tiveram todas as oportunidades e não conseguiram mais. Espíritos de todas as ordens, religiosos, não religiosos, todos aqueles que vieram com a proposta do bem, com a proposta de seguir o bem e não conseguiram, de seguir o altruísmo, de seguir a compaixão e não conseguiram, estão sendo levados para a espiritualidade. Então nós ainda guardamos aquela esperança, espíritas e espiritualistas, de que tudo bem, se não deu certo nessa vida, na outra eu continuo. Há 2000 anos dava, há 2000 anos era tranquilo, você podia fazer. Há 2000 anos você completava missões. O fato é que, segundo Emmanuel, nós estamos em brancas nuvens, do berço ao túmulo, esperando o açoite das sombras, quando poderíamos caminhar pelas estradas claras do amor. Nós estamos dormentes, como diz o Trigueirinho, dormentes, esperando que a morte há de chegar, e vivendo, como diz os tibetanos, como nunca se fôssemos morrer, e morrendo como se nunca tivéssemos vivido, e esperando uma oportunidade de reencarnar, e não vai haver essa oportunidade. A terra, a nova terra, de tanto falam os espíritos, a nova terra é para os bons e predispostos à bondade, para os bons e predispostos à bondade, para os bons e predispostos à bondade. Não tem um hífen, não tem uma aspas, não tem uma vírgula, é para os bons e para os predispostos à bondade. Fora disso, vai para o planeta qualquer lá, Nibiru, qualquer outro planeta, que pode ser eu, que pode ser você que está me ouvindo agora, pode ser um de nós. Você tem a garantia de que você não esteve nas guerras da Prússia? Você tem garantia de que você não esteve na Segunda Guerra Mundial? Que você não esteve nas hecatombes desse planeta todo? Não temos essa garantia. A única garantia é o hoje. A única garantia é o agora. A única garantia é o amor. O amor propagado pelo Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, estabeleceu ele. Não com arrogância ou prepotência, mas como direcionamento, para que nós pudéssemos nos agarrar a esta tábua de salvação. E Ele é a nossa tábua de salvação, Ele é a nossa esperança, sem a qual nós podemos ter uma viagem sem volta, uma dolorosa viagem sem volta. Como será triste chegarmos no mundo espiritual e dizer, olha, tudo bem, eu não fiz o meu melhor, procrastinei, deixei para lá, quem sabe outro dia, tá bom, que bom. Você poderá realizar tudo isso de novo, ai que bom, só que em outro planeta. Mas é bom lá, não é nada bom nesse outro planeta. Então nós temos a oportunidade. Não vamos nos desgastar criticando essa ou a religião. Façamos a nossa religião, a religião do amor, a religião da compaixão. Esta é a maior religião. Todas as outras são bases referenciais para o seu crescimento, para o seu engrandecimento espiritual. E esta é a nossa base. Que neste Natal, que neste mês de Natal, nós possamos fazer esta referência, que possamos guardar, refletir, não emotivamente, não emocionalmente, porque depois passa, mas até racionalmente nesse entendimento. Porque quando nós entendemos uma coisa, nós não esquecemos. Às vezes nós sentimos pelas emoções e logo esquecemos. Mas quando nós entendemos, nós não esquecemos.
façamos o nosso melhor, façamos a nossa viagem interior, façamos a nossa construção, a nossa reforma, sejamos uma pessoa melhor, não para os outros, para nós, porque os outros sentirão esse reverberar da manifestação do nosso amor. Sejamos luz, é a proposta do Cristo, é a única, absoluta coisa que Ele nos pede. Sejamos luz, para que possamos ser a candeeira que fica em cima do alqueire, iluminar aqueles que passam, não dentro de um templo religioso, porque é tranquilo, é fácil, é cômodo, mas na vida, na nossa vida, no nosso interior, com as pessoas que nos cercam, sejamos luz, façamos da nossa fé obras, porque fé sem obras é fé morta, e obras sem fé é desesperançada. Então juntemos as coisas, construamos no nosso ser a imagem crística, sejamos o Cristo. Vós sois deuses, tudo que eu fiz podereis fazer e muito mais. Vós sois Cristos, vós sois deuses. Nós temos essa condição de cristificar, então cristifiquemos. Então a proposta que nós trazemos hoje é a proposta de cristificarmos. Somos imperfeitos, desalinhados, desajeitados, estrambelhados, ainda o somos, e ainda o seremos, talvez morreremos assim, mas cristificar é um processo interno, é um processo que se realiza dia após dia, na manifestação do nosso coração. Onde está o vosso altar, está o vosso coração. Vosso altar é o vosso coração, e é aí que precisa ser manifestado, para o nosso grande voo espiritual. E não é somente para a entrada na espiritualidade, para retornar e sermos servidores do Cristo, para retornar a este mundo, para estar na nova terra, não como transeuntes, mas como colaboradores, como apóstolos dessa nova terra, para fazer jus todo esse sacrifício, esse trabalho, desse ser extraordinário, de grandeza, desse amador imperecível que é Jesus, desse ungido que fez de tudo para que pudéssemos estar hoje aqui ouvindo isso, apenas ouvindo isso, que possamos ouvi-lo neste Natal em nosso coração. Mas afinal é Natal, como diz Francisca Clotilde, em uma obra de Francisco Cândido Xavier. É Natal, a cidade vibra, desde muito anoitecendo, ouvem-se vozes cantando hosanas, Jesus nasceu, rodam carros apressados, outros grupos vão a pé, alegria por toda parte, traduz esperança e fé, enfeites, guirlandas e lojas, cores de todo matiz, quantas mães falando em Deus, quanta criança feliz. Mas em meio a tanto brilho, de rastros quase ao solo, Sabina passa na rua com trapos a tirafolo. Andrajos cobrem o corpo, na face desconsolada, traz ainda o pó viscoso do leito sobre a calçada. Corre até uma casa, pede pão, diz, tenho fome. Afirma-se fatigada, há 2 dias que não come. Um homem enraivecido aproxima-se de rosto em brasa. O hospício fica mais longe, afaste-se dessa casa. Sabina toma outro rumo e pede bolo à padaria. Vem um jovem e responde com manifesta ironia. Não vê que está na cachaça? Não notas que cambaleia? Saia daqui, saia agora, peça bolo na cadeia. A pobrezinha se arranca e procura e atravessa ao lado. Antiga caixa de esgoto em um recanto abandonado. Em torno, toda a cidade brilha, toda envolvida em luz. Deitada em chão de pedra, Sabina pensa em Jesus. Onde nascera, afinal, Sabina? Viver, afinal, com quem? Era inútil perguntar. Ninguém sabia, ninguém. Trabalhar em fazendas, lavava roupas, capinava milharais. Depois ficava doente, ninguém a queria mais. Tiveram um filho, o Antoninho, que lhe fora apoiar a vida, mas morreu aos 8 anos de idade com febre e tosse comprida. Desde a morte do menino,
fazia em tudo supor, abatida e desgrenhada que enlouquecera de dor. Era triste, desleixada, andava de del em del, se parava ela somente a fim de fitar o céu, naquela noite de alegrias, embora sem entendê-las, abatida e cansada, sabia olhar as estrelas. Parecia um firmamento, um campo de primavera, onde estaria no alto o filho que Deus lhe dera. Em lágrimas recordava o Natal de antigamente, o barraco improvisado, um pule de café quente. Revia o fel das saudades, dos sorrisos de Antoninho, a despejar-lhe nas mãos as dádivas dos vizinhos. Restara-lhe unicamente, depois do filho morto, doença, frio, abandono, sofrimento e desconforto. Nisso, alguém lhe surge à frente, homem moço e largo manto, por tudo e em tudo irradia incomparável encanto. Sabina, pergunta o estranho, em que pensas tão triste assim? Acaso não percebestes que a cidade é um luminoso jardim? Ah, Senhor, nada vejo a derredorar. Quando é noite de Natal, o meu sofrimento é maior. Que queres? Tornou a perguntar o estranho. Dinheiro? Roupas de renda? Um tanque para lavar, um milharal de fazendas? Ah, Senhor, clamou a pobre na ventanilha. Se o céu me escutasse agora, nada disso eu pediria. Como sempre rogo em preces, enfermo e só como estou, eu pediria a Deus o filho que Ele me deu, e a morte me arrebatou. Suas preces foram ouvidas, informa o moço facinho luz. Quem ouço? Pergunta sabida, ele diz eu sou Jesus. E do manto dele sai um pequeno, todo envolto em doce brilho. Clama o garoto, mamãe. Sabina diz, ai, meu filho, encontro, surpresa e bênção, imenso júbilo depois. Sabina beija seu filho, Jesus. Jesus abraça os dois. Naquelas ruas de pedra, que a luz do céu banhedoura, clarões pintavam de prata lembranças da manjedoura. Logo após os três partiam, ouvindo canções ditosas, em uma nave de estrelas emolduradas de rosas. Por toda parte as legendas, que o mundo nunca esqueceu. Glória a Deus, paz na terra, hosanas, Jesus nasceu. No outro dia, cedo ainda, uma senhora na calçada, de longe avista Sabina como a dormir recostada. A nobre dama supõe, na pobre que reconhecera, um retrato da alegria numa escultura de cera. Corre até sua casa, pega um caldo, quer ver se a desconforta, quer ver se a reconforta, chama de leve, Sabina, mas Sabina estava morta. Um Feliz Natal a vocês, com muita luz e Jesus no coração. Gratidão pelo partido.